Bom dia a todas e a todos. Me chamo Ângela Lopes, sou engenheira cadastral e geodesta, atualmente doutoranda em estudos amazônicos, mas também sou uma muinamuri mestiça que nasceu e cresceu na cidade da Letícia, o lugar que se ergue sobre terras ancestrais dos Maguta, mais conhecido como Chicunas, no coração da Amazônia trinacional da Colômbia, Brasil e Peru. Letícia é a capital do departamento do Amazonas colombiano, localizada no extremo sul do país, na margem esquerda do rio Amazonas. Ela foi fundada oficialmente em 1867 como um forte militar peruano, um espaço não indígena, e foi incorporada à Colômbia depois do conflito limítrofe com o Peru em 1932-34. Desde então, tem sido marcada pela presença do Estado, do comércio internacional, das Forças Armadas e do turismo. No entanto, Letícia também é um território indígena, mais de 40% da sua população se reconhece pertencente a mais de 50 povos indígenas diferentes, entre eles os Magutas, os Jawa, Ocama, Muinamuru, entre outros. Apesar disso, os povos indígenas têm sido sistematicamente excluídos das políticas urbanas, dos planos territoriais e do discurso sobre a conservação e desenvolvimento desta zona do país. É a partir desse lugar que compartilho com vocês o mapeamento que fiz com meu pai, como parte da minha pesquisa de doutorado e do nosso processo de resistência desde a cidade e da fronteira. Esse mapeamento foi construído com base em conversas, caminhadas, desenhos e relatos como Inamuri, meu pai. Seu nome em espanhol é Gilberto Lopes, é do clã Jorial, na língua Monuc, que se traduz literalmente Ortiga Espinhosa. Para ele, o território não é apenas um espaço geográfico. É palavra, é memória, é espiritualidade. Em suas palavras, o território é a gente mesmo se relacionando com ele. É nesse lugar que fazemos todas as nossas coisas. É nesse lugar que ensinamos. É nesse lugar que cantamos. É nesse lugar que curamos as doenças e muitas outras coisas mais. Quem meu pai, é um dos fundadores do CAPIL, o Cabildo dos Povos Indígenas Unidos da Letícia, Cabildo Urbano, e tem uma trajetória de vida profundamente ligada à defesa dos direitos territoriais dos indígenas, tanto da cidade como da fronteira. Com ele, mapeamos os caminhos percorridos pelos indígenas, incluída da nossa família, que se deslocaram da região do Putumayo, passando pelo Peru até chegar a Letícia. Mas, mais do que traçar rotas, este mapeamento nos ajudou a recuperar sentidos e a começar a relatar nossa própria história. Através desse exercício, recorrimos lugares que siguen presentes na memória, como antigas casas grandes, mal conhecidas como Maloca, sítios sagrados, os rios ocultados pelo asfalto, mas também lugares atuais como assentamentos indígenas da cidade e na fronteira, pontos de encontro e práticas de rituais, caminhos onde as palavras de vida do tabaco e da coca ainda orientam pensamentos. Nossos ancestros, Muinamuru e outros povos que se autorreconhecem como gente do centro, ou filhos da coca, do tabaco e da mandioca doce, foram vítimas da escravidão nos seringais do Putumayo. Entre o final do século XIX e o início do século XX, fugiram em direção ao Peru e anos depois chegaram a pé, atravessando a selva e em barcos pelos afluentes até chegar o Murutu, um igarapé que hoje atravessa os bordes urbanos da Letícia e da fronteira do Brasil e da Colômbia. Foi ali que reconstruíram sua vida. Meu pai nasceu e cresceu nesse lugar. Na época, era uma área rural, fora do centro urbano, no lado brasileiro. Ali construíram a primeira casa grande, muito na da fronteira, onde mantinha vivas as chagras, os rituais, as danças, a casa e o saber compartilhado. Nos pensamentos amazônicos, a casa grande é o centro da palavra de vida e da espiritualidade. É o coração do território, desde onde se ensina a viver bem e a se formar como gente com conhecimento. Assim, essa primeira casa era mais que um teatro. Era uma escola viva, comunitária e a representação de uma continuidade cultural. Nesse lugar, perto do Igarapé, o Murutu, viviam em comunalidade.
sem reconhecer as fronteiras nacionais, mas sim a ancestralidade dos Magotes. Estava se reconstruindo um território contínuo, espiritual e relacional por natureza e tradição. Mas essa trajetória foi interrompida por políticas coloniais de deslocamento, pela imposição de um sistema escolar controlado pela igreja e por um modelo urbano que marginalizou os povos indígenas. As cicatrizes deixadas por esse processo não são apenas territoriais, são também espirituais e identitárias. A chegada dos Muinamuri à zona urbana e rural efetivamente não foi voluntária. Foi resultado de um processo de deslocamento forçado, impulsionado por programas de colonização que buscavam controlar os bordes amazônicos e civilizar os povos que ali viviam. Esse processo ocorreu justamente no momento em que o Estado brasileiro e colombiano começavam a traçar com mais firmeza seus limites territoriais nesta região da Amazônia, o que aumentou ainda mais a pressão sobre os povos indígenas que transitavam livremente entre Colômbia, Brasil e Peru. Além disso, na Letícia, os Muinamuri foram sometidos a um sistema educativo e religioso controlado pela Igreja Católica, que exercia um controle quase total sobre a vida comunitária indígena. Esse controle se dava por meio da palavra, proibindo as línguas indígenas, da fé imposta, suprimindo rituais próprios e da coerção moral que moldava os corpos e subjetividade. Essa imposição de um modelo externo não apenas alterou as formas de vida coletiva, mas deixou também marcas profundas na identidade cultural, especialmente entre as gerações que cresceram afastadas de sua língua, de seus cantos, de seus conhecimentos e práticas culturais. A colonização, neste caso, não foi apenas sobre a terra. Foi também uma colonização da mente, do corpo e do espírito, um apagamento que ainda hoje precisa ser enfrentado com memória, com palavra e com mapeamento. Em resposta a esse processo, justamente, os povos indígenas da cidade se organizaram e fundaram o Capiú na primeira década deste século. Uma das suas maiores conquistas foi a construção de uma casa grande no entramado urbano da fronteira colombiana. Esta casa, que hoje é o espaço de encontro, de espiritualidade e de luta, reúne a mais de 20 povos indígenas. Essa casa também é um centro de nosso mapa. Ela representa não apenas um espaço físico, mas é um ato de resistência, um território político, social, onde se recriam os vínculos com a ancestralidade e a contemporaneidade. É ali onde o saber retorna, que aprendemos as histórias e a palavra dos ancestros, que o tabaco é soprado, que a coca é mambeada e que a identidade se reafirma no meio do concreto urbano. Ao crescer afastada da cultura Muinamuri, para mim, esse mapeamento foi também um caminho personal, de cura e de reencontro. Uma mulher indígena nascida na cidade, por muito tempo estive afastada da cultura de meu pai, da minha cultura ancestral. Trabalhar com meu pai, neste caso, neste processo, permitiu descolonizar meu olhar e recuperar também partes da minha própria história. Compreendi que mapear não é apenas representar o espaço, é caminhar com a palavra, com a memória e com o espírito. Nosso mapa não tem apenas linhas, ele tem trajetórias, rituais, relações e afetos. Ele é uma forma de continuar existindo em nossos próprios termos. Para finalizar, quero dizer que este mapa não termina no papel. Ele continua vivo na Casa Grande, na luta do Capiú, nas crianças que aprendem a língua, nos jovens que plantam coca e tabaco como gesto futuro e das pessoas que procuramos retornar a nossas origens. Agradeço desse modo este espaço dado e eu espero que nossas cartografias continuem abrindo caminhos para a vida. Fico atenta às perguntas que tenham os presentes e agradeço sua atenção.